vender títulos, tá certo? De sua área de reserva, para que isso pudesse compor talvez as reservas legais e outros proprietários que têm uma atividade implantada talvez há século. Tá certo? Sim. Deputado Pedro Bigardi, que pacientemente esperou sua primeira intervenção, muito bem-vindo. Pedro Bigardi de Jundiaí, ali do lado da Serra do Japi, muito bonita por sinal. Deputado. Ouvindo aqui atentamente o professor, queria cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, Jorge. Eu primeiro queria concordar com a fala inicial do senhor que o Código tem cumprido um papel histórico importante, foi um dos marcos históricos da política de preservação ambiental no Brasil, trouxe uma série de elementos, a própria área de proteção permanente, as APPs, a reserva legal, proteção de encostas. Isso influenciou enormemente as políticas ambientais nos municípios. As legislações municipais têm uma relação direta com o Código de 65, que, aliás, foi feito durante 3 anos, de 62 a 65, uma equipe gabaritada, um debate nacional. Então, é uma lei, eu diria que é uma referência histórica no país. Que ela precisa ser atualizada também, concordo, ela tem esse tempo todo de vida. Agora, eu queria perguntar 2 coisas. Primeiro, nessa questão que o senhor coloca das regiões, eu sinto que os estados não fazem seus zoneamentos econômicos ecológicos para poder mapear esse patrimônio ambiental, né? O próprio estado de São Paulo tem uma lei, nós aprovamos uma lei ano passado, que tem um prazo para fazer esse zoneamento econômico ecológico. Poderia dar um mapeamento e uma orientação técnica para essa questão. E segundo, sobre a burocracia na questão da verbação da reserva legal, como é que é isso? Então, eu acho que algumas alterações têm que ser feitas, mas não perder de vista a importância desse código para o país como uma política de sustentabilidade. Eu quero comentar o tema do seu programa. Eu acho que esse programa devia se estender. Nós temos várias discussões, não comigo, mas com mais pessoas que militam esta questão. As suas questões são legítimas, são tremendamente oportunas. Eu incluiria um zoneamento econômico, ambiental e social. Sim. Nós temos regiões, como a sua, ou próximo da sua, que a questão ambiental e essas questões de áreas de proteção permanente, que são hoje bloqueadas até pelo Código Florestal, você tem famílias que vivem disso. Né? Você tem a necessidade de você colocar esse componente, você está numa região de produção familiar. Né? E essa proteção familiar, essa produção familiar frente a exigências como essas que nós temos visto. Se nós estamos falando aqui com um bando de paulistas, né? Eu não sei se o Jorge também mas aqui é Catanduva, Piracicabano, Jundiaí, Bittencourt, não sei se é. ABC. Bom, mas também, isso aí um dia já foi interior. Então, vamos lá. Nós temos hoje nós estamos falando de São Paulo. Deus do céu. Se alguém for a Santa Catarina, ou se alguém for na região das uvas, em Rio Grande do Sul, tá certo? Aí a questão pega. E por que não dizer, vamos voltar para a cana-de-açúcar, vamos voltar para outras questões, fazendas e propriedades que estão desmatadas, que termo horrível, né? Provavelmente aqui onde nós estamos foi isso. Aqui houve também um desmatamento para existir a Assembleia Legislativa, tá certo? Ou seja, todas as áreas de São Paulo, elas estão hoje ocupadas, né, e São Paulo especialmente é um exemplo, em cima de tudo aquilo que não deveria ter sido ocupado. Mas, que já foi floresta Atlântica. Já foi floresta, já foi várzea, já foi tudo, áreas de proteção permanente, e hoje nós temos de tudo aqui dentro. E outra coisa, só para fazer um parêntese. Por exemplo, o proprietário adquiriu uma terra recentemente. O desmatamento foi feito há 30, 40 anos atrás. E essa é uma coisa que eles estão reclamando também. Ou 100 anos. Eu não posso ser prejudicado por algo sobre a qual eu não tive nenhuma responsabilidade. Tem uma razão. Deputada, as marginais nossas são áreas de preservação permanente. Então, como é que fica? Porque isso é bem público, isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Tá certo? Toda essa região, isso aqui é no Várzeas. Tá certo? É bem público, Né? Vez por outra a gente vê pessoas apaixonadas, né, mandando aí algumas coisas, e quem teve a oportunidade de ver,
o Rio Reno e outras coisas assim na Alemanha e outros países, né? Onde você vê todo o desenvolvimento ao lado do rio, inclusive o rio navegável. Tá? Então, são exemplos, eu não acho que nós devemos trazer os exemplos dos outros, cada um faz o seu exemplo, mas são exemplos de como nós devemos estudar com cautela esta questão que nós estamos começando a discutir aqui. A certificação agrícola e florestal no próximo bloco do Arena Livre, que volta já. Estamos de volta com a Arena Livre, hoje conversando com Lineu Siqueira Júnior, do Imaflora. Faltou dizer, deputado Pedro Bigardi, eu queria até que o senhor retomasse a discussão, a colocação que foi colocada, a colocação anterior. Na verdade, sobre a questão da verbação das reservas legais, a gente sabe que tem uma burocracia toda aí, e eu acho que isso é uma coisa para ser alterada no código, criar instrumentos de facilitação. Eu queria que o senhor comentasse em relação a isso. De novo, paixões, né, e excesso, engessamento de regras em tudo, talvez seja isso que atrapalha o andamento, né, até de uma boa intenção. Eu acrescentaria isso que está dizendo, isso é uma altíssima fonte de renda. Hoje você tem uma indústria da recuperação, e eu não estou dizendo da bem-intencionada, eu não estou dizendo daquela que realmente é compromissada, daqueles que efetivamente têm uma intenção de fazer uma mudança, de realizar uma mudança. Mas hoje você compra pacotes, tá certo? E você cria cemitério de árvores. Lindos. Cemitério de árvores? Sim, você faz recuperação e plantios, etc. E se você não mantiver isso, se você não tiver investir muito dinheiro para manter essa área que você está, entre aspas, tentando recuperar, né, você vai realmente ter todas essas aves mortas. E todos usam muito, fantástico, eu tive a oportunidade também recentemente de voltar à Floresta da Tijuca, que foi uma floresta reconstituída. Né? Depois de todos esses anos, vamos falar assim, depois de século, aquilo realmente ficou uma maravilha. Tá certo? Mas foram 100 anos, né? 100 anos e teve muita coisa depois daquilo que a gente conta a história toda de Dom Pedro. Né? Então, essas áreas que estão sendo objeto de recuperação, eu conheço muito mais área que se perdeu do que área que vingou. É lógico que existem meios de você ter isso de uma forma mais efetiva. Talvez o senhor tenha esperado 100 anos. Associação com boas entidades, com boas ONGs locais, enfim, que cuidem, porque aí existe missão junto com aquilo que seria cumprimento de exigência através de um termo de ajustamento ou coisa parecida. Mas voltando à reserva legal, aí sim a coisa é complicada, porque aí você tem georreferenciamento custa muito dinheiro. Você tem todo o registro, a questão notarial, reconhecimento por parte de órgãos ambientais. Então, você tem realmente um elenco de problemas, não é um elenco de soluções. E tudo isso deveria, com muito bom senso, também ser revisto. Tá certo? Eu não estou dizendo, essa crítica é evidente que não é uma crítica generalizada, mas existe problema. Há sim uma burocracia excessiva nisso aí. Deputada Beth São, vamos retomar a questão da certificação. Eu quero falar um pouco. O Estado de São Paulo, né, é um dos estados que tem uma agricultura ainda bastante pesada, significativa, com grandes produções. E que eu acho que as questões são bem complexas, né? Você tem um dilema aí em outros estados, com o caso da Amazônia, que o senhor acabou de colocar no outro bloco, que, na sua opinião, a Amazônia deveria ficar 100% preservada. Algumas regiões, sem dúvida alguma. Algumas áreas seriam exclusivamente áreas de conservação e destinadas a isso. Eu acho que eu concordo com isso também. Embora eu acho que a gente tenha um grande dilema. De um lado, a necessidade do desenvolvimento econômico, né? De outro lado, a necessidade da preservação. Como é que transforma essas duas posições antagônicas num desenvolvimento sustentável? Não é?
Eu acho assim, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que a gente já tem uma agricultura, se comparada com muitos estados brasileiros, bem mais evoluída, mesmo assim, eu acho que os investimentos que nós temos, até por parte do estado, no sentido de colocar políticas, uma política agrícola no estado de São Paulo, investindo em